O gol de bicicleta do Rony, na minha opinião, é pra brigar até por prêmio Puskás. Vamp. Rapaz, eu vou de Rony. Foi uma coisa assim que... Quando você, futebol, baba, pelada, racha, a gente vai lá, hoje eu vou fazer um gol de bicicleta, você fica brincando. Agora, futebol profissional, o Rony tenta assistir todos os jogos. Eu tava com ele há um mês atrás, que eu fui num evento aí da Panini, lá das figurinhas do Campeonato Brasileiro. Eu digo, Rony, não vejo a hora de você fazer esse gol de bicicleta, velho. Se insiste. E ontem eu vi no jogo do Bahia, quando ele fez, até eu vibrei, cara. Sério? Vibrei, pulei, digo, pô, você merece. Porque ele insiste tanto, porque é tanto jogo. Tem hora que ele falha. Ele falha demais, falhava demais. O pessoal põe um jogador maluco, não sei o quê. Rony. E que bicicleta do Rony? Irmão, dá pra concorrer prêmio Puskás. Pela beleza, pela estética da bicicleta, a bola entra no ângulo. Tudo bem, foi o que o Mauro falou. Não, eu votaria no Benedetto porque o jogo já tava ganho. Pô, mas é um lance muito plástico. Ficou mais assim, um folclore assim, porque ele vem buscando isso há um tempão, né? Vem tentando. Desde quando ele... vem tentando. Desde quando ele chega no Palmeiras, né? E o lance na hora que sai a bicicleta, que ele faz o gol, o Abel mete a mão na cabeça e tipo assim, pô, ele conseguiu, não acredito. Né? A câmera vai direto no Abel também. Isso foi bem legal. Os caras estão lá dentro e estão percebendo. Pô, eu não tava no estádio, disse que o estádio todo foi uma euforia. E é legal jogar no time que tá ganhando, que aí você pode tentar bicicleta. Imagina o cara no time que tá perdendo no Santos, o cara ficar tentando bicicleta todo jogo. E mesmo assim chegaram a cornetar, falar, encher o saco dele. Parecia bem maluco e tudo. E ele dá o passo, ele dá o gato no zagueiro, ele vai pra frente e volta, né? E o Breno Lopes de cabeça baixa cruza não viu que ele tava ali. Meteu a bola pra área. Agora, a gente tá falando do Rony, né, Mauro? Que você falou que o Souza pediu ele até na seleção. O Souza realmente fala, pô, a gente não fala de momento. Por que o Rony não pode receber uma chance na seleção brasileira? Eu concordo com o Mauro. Acho que não dá pra seleção ainda, mas eu acho que o Rony é menos valorizado do que ele merece. Sempre quando eu vou elogiar o Rony, fazer uma crítica antes. Ele não é técnico, do Palmeiras mas ele é super eficiente. Mas sempre tem isso. Ele não é... Pelo Palmeiras, pelo seu treinador, que ele precisa ser elogiado, ele já é, pô. A torcida do Palmeiras e o treinador fala, aqui é ele mais 10. Comigo você vai jogar sempre. O Abel já falou isso em umas 3 entrevistas, umas 3 coletivas. Como o Bruno falou, tá ganhando, tá tudo muito bem, não vai tirar. Pode vir reforço, mas o Rony tá sempre jogando. Falou ontem de novo. Falou Os dois ontem. gregos contratados, falou... Perguntaram pro Rony se ele tá preocupado com isso, o Abreu interrompeu e falou, não, você não precisa nem responder. É você que vai jogar. Falou. Agora, o Rony, Mauro, Vanderlei, Bruno... Ele entra no jogo, viu? Porque ele tava no banco. Não, ele tava no banco. Ele chega a 18 Ele tava sendo poupado, gols. ele entra no jogo. O Rony chega a 18 gols em Libertadores. É o maior artilheiro da história do Palmeiras na Navarro sai Libertadores. machucado, ele entra no jogo. É o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores. O que falar desse jogador? É porque eu acho que ele é um pouco menos valorizado do que ele merece. Vocês acham? É um dos principais jogadores desse Palmeiras e por que ele é tão indispensável pro Abel Ferreira, como o Abel sempre faz questão de deixar claro? Bem, ele não é um jogador dessa função, não era, né? E na falta de um jogador para fazer o papel ali de centroavante que se impusesse como titular, o Abel encontrou essa saída de encaixá-lo nessa posição. E ele já vem bem há muito tempo. Agora, o time joga em função dele, a máquina funciona de maneira que propicia a ele situações que ele não teria num outro time. Tira ele dali e bota no Corinthians. O Corinthians não vai jogar em função dele. No São Paulo não vai funcionar. No Flamengo não vai. É diferente. Ali o técnico percebeu que esse jogador poderia preencher ali uma carência que ele tinha. Porque quem é o titular? O Davidson nunca se firmou, apesar de gols importantes que marcou. Os outros que passaram por lá, agora mesmo, Breno Lopes, Navarro, nenhum desses caras se firmou. Agora vem aí o Lopes, né, o Ex-Lanús, que é outra característica, ele vai ter uma opção. Mas já disse, vai jogar com o Rony. Os dois vão brigar por posição. Se o Rony tiver uma fase ruim, pode ser que o Lopes o barre daqui a algum tempo. A gente não sabe, depende do desempenho desse argentino que está chegando. Então, assim, o time joga em função dele. A coisa foi preparada para ele. E ele responde bem porque ele é um jogador rápido, melhorou nas finalizações, ele nessa jogada de cruzamento, ele sempre se antecipa, se posiciona bem, desenvolveu essa característica, né, que ele acho que não tinha tão aguçada. É um jogador útil para aquela equipe. Vou pegar o Benedetto como exemplo. Benedetto, em 2018, estava em ótima fase, fazendo gols que eliminaram para o Palmeiras da Libertadores. O Boca estava bem. Foi para a Europa de novo, viajou e tal, foi transferido. E nem por isso ele era centroavante da seleção da Argentina na Copa do Mundo. Né? Ele era bom ali para o Boca, mas não para a seleção. Tinha gente melhor. É a mesma coisa. O Rony, da concorrência com os caras que são convocados, os caras são de um outro nível. São jogadores melhores do que ele. Não desmerece.
Então, assim, o fato do cara ser bom para um time, mesmo sendo um time vencedor, não significa que ele tem que ser da seleção daquele país, porque depende da... Em vários países ele seria jogador de seleção. Em vários. Mas no Brasil não, porque você tem caras melhores do que ele. Caras que jogam mais do que ele. E que são desafiados em campeonatos de um nível também mais elevado, né? O Antony, o Rafinha, o Vinícius Júnior, o Matheus Cunha, esses caras não jogam contra Petroleiro e Cerro Porteño, com todo respeito, né? Como também não jogam contra o Tolima, né? Vamos colocar o Tolima no pacote também. Jogam contra times mais difíceis, são mais desafiados, são jogadores que, na minha opinião, estão no outro nível. Eu sinto... Vamp, a gente só vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Voltamos já, seguimos no YouTube com 45 mil pessoas ainda. Deixa o seu like, é muito importante pra gente, e se inscreva no canal da Jovem Pan Esportes. Fala, Vamp. Eu sempre me pergunto assim, porque tem times, né, que tem a sua história, né? Por exemplo, assim, que marca muito, né? Aquelas 3, no máximo 4 anos. Ou aquele Flamengo de 82, 83, até 81, assim. E você tem Adílio, Andrade e Zico. E eu sempre me perguntava por que eu não vi Andrade e Adílio na seleção. Eu sempre via Sócrates, Cerezo e Falcão. Claro. Era outro nível. É jeito, né? E os dois craques. Até que eles foram eventualmente convocados e tal, mas não dá, né? O Tele, ele não curtia muito os dois, né? Porque ele chamava o Vitor e não chamava o Andrade. Vitor era do Flamengo também, reserva. O Andrade era melhor que o Vitor. Ele chamava o Vitor. Não, isso eu também pergunto até hoje isso. Era uma preferência do técnico. Ele chamava o Tita, que não quis a Copa de 82, não chamava o Adílio. Não chamava o Adílio. Era raro. Eu lembro do Adílio na seleção, no jogo do Maracanã, Brasil-Alemanha, mas era o gol do Júnior, que o Adílio deu o passe pro Júnior fazer o gol. Eu tava nesse jogo. Antes da Copa de 82. Mas foram poucas aparições. O próprio Andrade também, quase Andrade, pouquíssimas convocações. Falcão, Cerezo. Não, é isso que eu tô falando assim. Dá pra comparar também, assim. Sim. O Rony muito bem no Palmeiras, mas não... Sabe o que tá acontecendo? Acontecendo isso com o Caleri. O dia ele falou que ele sonha ir pra seleção da Argentina. Não dá pra ele ir pra seleção da Argentina, pô. Ele quer, ele sonha, ele fala que é legal ele estar aqui no Brasil, fazendo gol e tal, mas é que o futebol é formado assim por jogadores como o Rony, que não é nenhum menosprezo isso. Assim, ele é um bom jogador, é um cara que se encaixou bem num time vencedor, tá fazendo a sua história ali, é um jogador importante pro Palmeiras. Quando ele não joga, ele faz falta. O número dele, que ele alcançou na Libertadores, é um número relevante, é bem legal. E é o cara que dá profundidade, aperta a saída de bola, ele é bom jogador. Mas o futebol é formado por esses jogadores. Os caras acima da média, dentro da proporção ali do seu clube, da sua seleção. Maioria, né? Vendo aqui o cenário brasileiro, o Rony, eu comparo com alguns caras, claro que tem algumas diferenças, mas o Rony eu acho parecido com o Leandro, que jogou com você no Corinthians, jogou no São Paulo também, participou de times vencedores, foi campeão no Corinthians, foi campeão no São Paulo, era importante. O Jorge Henrique no Corinthians, o próprio Romero, em algum momento. Se tivesse uma seleção só de brasileiros, um cara só de jogadores do Brasil, por certo ele seria convocado. Eu não sei também, não. Só dos jogadores do Brasil? Talvez, eu não sei. Tem Gabigol, Pedro, Hulk... isso também. Agora tem o Everton Cebolinha. Marcos Leonardo, não sei não. O próprio Dudu no time dele. O que impressiona é que assim, ele tem um número de gols muito elevado hoje. Por quê? Porque ele virou o centroavante do time. E o time produz. Hoje o Palmeiras não é mais o time que faz um gol e recua. O Palmeiras faz um gol, ele quer o segundo, ele quer o terceiro, ele quer o oitavo. Então, as oportunidades aparecem. Tanto que essas tentativas de bicicleta foram tantas, né? Por quê? Porque a bola tá toda passando para ele e muitas vezes em jogos já resolvidos que ele pode se dar o luxo de tentar uma acrobacia na finalização. Aí ele errou 1, 2, 3, 4, até fazer o gol de bicicleta. Ou seja, é uma situação muito, muito peculiar, muito específica, que não vai encontrar em outro clube, dificilmente encontraria. E se fosse convocado, a seleção não ia jogar pro Rony. Você imagina? Todo mundo, Neymar, os caras jogando para meter bola pro Rony. Agora o Veiga, o Scarpa, todos esses caras, o Wesley, quando tá em campo, os caras jogam em função dele. Ele é o ponto de definição de muitas das jogadas. E até falando de seleção, se é uma posição que hoje não tem problema, é atacante. Eu até falei ontem no programa que eu acho que o Tite vai levar 9 atacantes. Aí contando o Neymar como atacante. Ele não é semana goleiro, esquece. Eu quero atacante, quero do meio campo à frente. Ele tem falou, né? Rafinha, Antony, Vinícius Júnior, Rodrigo, Richarlison, Gabriel Jesus, o Neymar. Aí se quiser ter o Matheus Cunha, se quiser ter o Gabigol, tem o Martinelli. Se quiser tem o Hulk. É o Hulk. Tem muita gente. Hoje, uma posição que não tem problema nenhum é ali. O próprio Everton Cebolinha, há pouco tempo era da seleção, hoje ninguém nem cogita mais. Tem muito jogador bom, tem muito atacante. Tem o Pedro, se quiser, tem um monte. David Neto chegou a ter espaço na seleção. Sim, chegou a jogar. Tem muito jogador bom. Ali não tem problema nenhum. E só lembrando também, o Rony, ele ultrapassou nomes como Zico e Pelé na artilharia histórica da Libertadores e se isola como o maior artilheiro do Palmeiras na história da competição. Mauro sempre fazendo a observação
que com certeza ele jogou muito mais jogos que Pelé e Zico na Libertadores. A média do Pelé é de mais de um gol por jogo. E a do Zico é 0,70 alguma coisa também. São bem mais altas, mas isso não desmerece. Assim, isso aí. Não, sim, só pra isso não desmerece a marca média do Rony. Só que é importante, porque não é o caso do Luizão e Gabigol. O Luizão vai ser superado pelo Gabigol? Tudo indica que sim. Mas a média do Luizão é melhor do que a média do Gabigol. O Luizão teve menos jogos para alcançar aquela marca definitiva dele, que parou, né? E o Gabigol, em março, ele deverá superá-lo, mas com mais jogos. Primeiro, a declaração sobre o Rony, do Abel Ferreira. Olha, vou-lhe dar os parabéns pelo gol que fez, que é magnífico. Mas eu acho que eu posso pegar nessa imagem desse golo e dizer-vos que aquilo é o espelho da nossa equipa. É tentar, 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 até conseguir. Mesmo que os outros zoem. Mesmo que os outros zoem. Isto não é um exemplo, não é só para o que ele fez no futebol, é um exemplo para a nossa vida. Deus, eu sei que eles falam muito em Deus, Deus dá-lhe saúde. Ele fez isto por trabalho. Trabalho duro, diário. Muitas vezes criticado, como está a ser agora o nosso Navarro. Mas não é por falta de confiança do treinador, é assim que acontece nas nossas vidas. Há obstáculos e dificuldades que temos que passar. E isto é fruto do trabalho dele só. Trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. E quando alguém me conseguir convencer a mim que é possível ser-se melhor naquilo que se faz, estando deitado ao sol e a tomar chope, eu troco. Mas até agora ninguém me conseguiu convencer do contrário. Sem trabalho duro, disciplina e esforço, nada disto acontece. Olha aí, ó, é o Abel Ferreira sempre com declarações fortes, né, Vanderlei? Fortes e lógicas, né? Sem dúvida. Eu ia falar exatamente isso, eu não tinha visto a gravação, com relação ao fato do Rony testar ou tentar toda hora, toda partida, tentar. Porque se fosse um negócio coreográfico para desfilar no carnaval, do jeito que é o Abel, ele teria sugerido, para com isso. Então, eu acho que é isso aí, incentivo, é a repetição. Isso vale para o grande talento, para aquele que não tem grande talento. A repetição melhora para valer. O cara que é bom fica melhor, o que é mais ou menos fica bom. É assim que funciona. E ele também deixa esse recado, que é trabalho, trabalho, trabalho. E é duro, né, falar isso para quem está numa fase espetacular, que é muito boa a fase do Palmeiras. Que, às vezes, a tendência é soltar o braço. Né? Já tá tão bom, também não precisamos. Né? Jogou ontem, já estava classificado, fez um monte de gols. Quer dizer, o que faz isso? Atrai público, dá comentário, enfim, ocupa espaço. É importante. Eu acho que o Abel está fazendo um trabalho marcante aqui no Brasil. Asmar.